Bom dia a todos. Nós estamos aqui em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal para dar os dados, as informações do que ocorreu no terceiro quadrimestre do exercício de 2016. Então, demonstrar o que ocorreu com as contas públicas nesse período. Então, nesse período, houve uma arrecadação no valor de R$ 80.396.412,89. O terceiro quadrimestre ele se refere aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Desse montante de 80 milhões, as receitas que mais se destacaram foram as receitas de transferências, que acumulou um valor de R$ 58.022.581,91. Dentre as receitas de transferências, as que mais tiveram arrecadação foram ICMS e Fundo de Participação, o FPM. ICMS, o valor de R$ 22.522.704,95. O FPM, R$ 15.688.364,92. Então, o acumulado ano, a arrecadação que acumulou os 12 meses, ela fez o valor de 246.809.367,45. Em contrapartida, nós tivemos uma despesa no período de R$ 62.749.351,39, aonde basicamente ficou a despesa com manutenção e o maior montante de despesa de manutenção foi folha de pagamento, pagamento de pessoal, porque a gente tem também a despesa do 13º nesse período. E o valor com despesa de pessoal nesse período foi de R$ 43.287.424,41. Com isso, a gente encerra o ano com despesa empenhada no valor de R$ 246.262,933, 262.933,57. Do que foi colocado aqui, houve, então, uma arrecadação maior que a despesa, resultando num superávit no valor de R$ 147.033,88. Se nós pegarmos esses valores e nós distribuirmos nas diversas áreas de ação de governo, a gente encontra que, num valor total, os maiores gastos da administração foi na área da educação e na área da saúde. Na área da educação, foram gastos R$ 81.450.364,77. E, na área da saúde, R$ 37.469.080,70. Nesse período apurado, nós percebemos que houve uma despesa, além da manutenção, porque o quarto bimestre praticamente só foi a manutenção da máquina. O novo que aconteceu nesse período foi a licitação e depois o empenho da canalização do córrego Caputera. A arquibancada de quadra lá no Barreto. Então, essas duas que foram o diferencial de despesa que ocorreu além da manutenção, porque nesse terceiro quadrimestre, que é final de período do exercício,
a gente fica muito com manutenção. Só que as licitações atrasaram e ocorreram, então, nesse final. Com relação à despesa de pessoal, encerramos o exercício com um montante de despesa de R$ 110.401.210,09, perfazendo um percentual de 45% e 43% da receita corrente líquida, aonde a Lei de Responsabilidade Fiscal ela aponta diversos limites que a gente tem que observar. Então, um deles é a despesa de pessoal, e isso foi cumprido. Restos a pagar, terminamos o exercício com um montante de restos a pagar no valor de R$ 14.202.019,94. Com relação às obrigatoriedades constitucionais da educação e da saúde, a educação, a obrigatoriedade é 25%, e encerramos o exercício com 30,96% empenhado e 30,70% pago. Então, um montante bem maior do que o valor constitucional. A despesa da saúde, a mesma coisa, a obrigatoriedade é 15% e o município encerrou o exercício com um percentual de empenho no percentual de 24,83% e pago dentro do exercício de 23,52%. Então, com isso, houve o cumprimento do orçamento do exercício de 2016, ocorrendo um equilíbrio entre receitas e despesas, e o cumprimento dos percentuais constitucionais, né? Educação, saúde, pessoal e o equilíbrio orçamentário. Deixo aberto algum questionamento com relação aos valores, ou colocado aqui, ou alguma dúvida, fico aberto para... Bom dia. A senhora falou em transferências, mais de 58 milhões. O que seriam essas transferências? Para onde? O que é? A contabilidade pública, ela divide as receitas dela, né, em categorias. Então, tem a categoria tributária, de contribuição, de transferências, de capitais. Quando eu falo transferências, é me reportando a essa divisão da contabilidade pública. Tá? Então, dentro lá da codificação pública do que é a receita, dentro dela tem as transferências correntes e depois as transferências de capitais. As transferências correntes, você vai encontrar todas as transferências que a União passa e todas as transferências que o Estado passa, né? Então, dentre as transferências da União, você encontra lá FPM, você encontra a Lei Candir, você encontra todas as transferências que é passado para a educação, para a saúde, para a assistência, tá? Então, constantemente vem passando. O Estado, as transferências do Estado, são as transferências ICM, IPVA, que mais tem no Estado lá? Tá. Tem as transferências também do Estado para assistência social, tem a transferência... Depois a gente encontra a transferência do Fundeb, que vem pelo governo federal, mas é um apanhado de receita tanto do Estado. Então, quando eu falo que transferência corrente, é me reportando a estrutura organizacional que o sistema tributário nacional, ele é que impõe. Olha, vocês têm que classificar a receita desse jeito. Tá? Então, engloba todas essas receitas. Bom dia, secretária. Bom dia, público presente. Secretária, nós chegamos, então, ao final, fechou o orçamento de 2016. Só uma dúvida. A senhora falou aí, o superávit são 146 milhões ou 146 mil? 146 mil. Tá bom. Uma outra pergunta, que eu falei, se foi 146 milhões, a cidade está nadando em 146 mil. Mas foi bom. Uma outra pergunta, secretária. A senhora pode quantificar em números qual foi o valor não percentual destinado para a educação e para a saúde? O valor que foi efetivamente gasto, não é isso? Então, está aqui, ó. Educação, R$ 81.450.364,77.
E saúde, R$ 37.469.080,70. Agora, essa última pergunta, fechado o exercício todo, qual foi, agora percentual, gasto com folha de pagamento? O percentual foi de 45,43% da receita corrente líquida. Bom, obrigado, secretário, eu me dou por satisfeito. A senhora falou das despesas com a licitação do córrego Caputera e com a arquibancada do Barreto. Mas são obras que não foram feitas ainda. E aí, como que entra essa despesa? O que eu falei, a licitação atrasou, que já devia ter ocorrido lá no meado do ano, e atrasou, entram com recursos, tudo, e vai atrasando a licitação. A licitação findou em dezembro. Se não foi novembro, foi dezembro. Findou. Findado a licitação, a gente precisa fazer o empenho da despesa, ou seja, garantir aquele que ganhou a licitação que ele vai receber. Tá? Então, o que tem aqui assim, já foi, vamos falar assim, olha, a gente pegou o valor que é correspondente àquela licitação e pôs do lado. Não pode mexer porque já ganhou o cara, coisa. Ele só vai receber depois que executar. Mas, para isso, a gente tem que deixar reservado. E quando eu digo que a gente tem aqui, um restos a pagar de 14 milhões, é porque esse montante está ali, a pagar. Tá? Então, só vai sendo pago à medida que vai executando a obra. Então, a pessoa faz a obra, faz a medição, vai para a secretaria competente, obras ou serviços, eles atestam que está feita a obra, que depois a gente paga. Tá? Então, o que a gente vai porque a gente empenha, porque tem que já, assim, a despesa já está comprometida com aquilo. A despesa não, a receita, né? Então, esses restos a pagar dos 14 milhões, entra a parte da saúde e da educação, que tem por obrigação aquele percentual por lei, e que o município, por sua vez, faz um pouquinho a mais. Mas aí, por exemplo, na educação, a senhora disse lá que falta ainda, que foi pago 23,52%, e de um total de 24%. Está aí dentro ou não? Quando eu digo que na educação a gente gastou 81 milhões, é toda a despesa que foi destinada a ela, né? E a receita tem que cobrir essa despesa. Nos 14 milhões, o que entra lá? Entra o que está comprometido e ainda não foi pago. Né? Só isso, é o que está comprometido e não foi pago. Só isso. Agora, esses 14 milhões não é só educação e saúde, é a coisa da prefeitura inteira. É em cima do 80 milhões já destinado para pagar aquela despesa. Porque depois que está empenhado, eu não posso pegar e mudar aquela despesa para outro lugar. É obrigatório pagar. Mais algum questionamento? Então, não? Olha, eu agradeço a participação de vocês, né? E a gente se põe à disposição, qualquer dúvida. E, né, obrigado aí a participação. Tá bom? A gente dá por encerrado aqui. Obrigada.